Essa aula de logaritmo, nós vamos trabalhar as propriedades para facilitar. Isso aqui faz diferença de logaritmo. É conhecer as propriedades para ajudar e para facilitar. Veja comigo. Lembrando que quando eu falo em logaritmo, tem que lembrar as condições de existência. A base, logaritmando maior do que zero, a base maior do que zero, diferente de 1. Então, logaritmo do produto. Eu desmonto transformando em soma. Logaritmo de x na base b, mais logaritmo de y na base b. Então, lembre, produto eu transformo em soma. Produto transforma em soma. E divisão, para se transforma em subtração. Log de x na base b menos log de y na base b. São essas duas propriedades que praticamente regem logaritmos. Então, é como se eu tivesse anotar na minha mão para nunca mais esquecer. Então, logaritmo é isso aqui. Então, eu tenho uma dicasinha. Produto não dá sensação de aumento? Então, você soma. Subtração dá sensação de diminuição? Divisão não dá ideia de diminuição? Então, você subtrai. Produto transforma em soma, divisão transforma em subtração. Logaritmo de potência. Então, nós temos aqui 4 situações, tudo praticamente a mesma coisa. Eu posso, num produto, numa potência, se o expoente estiver no logaritmando, eu posso trazer para antes do logaritmo, multiplicando ele. Então, isso aqui fica logaritmo de b na base a. Se ele estiver, o expoente estiver na base, eu posso posso fazer 1 sobre k, logaritmo de b na base a. Eu estou alertando a meus alunos. Numa situação B eu chamo de base, numa situação o A eu chamo de base. Para que isso? Para que você não decore. Logaritmando é quem fica na parte de cima e a base é que fica na parte de baixo. Pode ser A, pode ser B, pode ser B. Olha aqui. Olha, aqui eu chamei de A, de B, também para você não decorar. Ora, mas se eu tiver potência no logaritmando e tiver potência na base, o que eu devo fazer, parceiro? Tira o logaritmando, vem multiplicando, fica P. Na base, vem dividindo. Sobre Q. Permanece o logaritmo de A na base B. E agora, raiz, o que eu faço? Transformo em potência. Então, eu estou repetindo. Então, logaritmo, transformando essa raiz em potência, vai ficar 1 sobre n de b. Se está no logaritmando, o expoente traz multiplicando. Então, 1 sobre n vezes logaritmo de a na base b. Lembrando que isso aqui, você tem que dominar de uma maneira bem simples. Lembrando, da mesma maneira que eu tirei o expoente do logaritmando, eu posso devolver. Do mesmo jeito, se eu tirei a potência da base, eu posso devolver. Sem problema nenhum. Certo? Você pode tirar, multiplicando, ou pode devolver. Pronto. Alguns alunos consideram esse assunto, mudança de base,
uma coisa complicada. Mas lembre, mudança de base nos leva à divisão de logaritmo, certo? Mudança de base nos leva a uma divisão de logaritmo. Lembrando, quem está no lugar do logaritmando, que no caso é o A, tem que ser maior do que zero. Quem está na base, no caso B, tem que ser maior do que zero, diferente de 1. O K é a nova base, tem que ser maior do que zero e diferente de 1. O que é que nós fizemos aqui? O que é que a propriedade fez nesse logaritmo? Transformou em uma divisão de logaritmo. Não confundir, deixa eu voltar bem aqui, não confundir com logaritmo da divisão, porque em sala de aula, nossos alunos confundem muito isso, como se isso aqui fosse isso aqui. Então, lembrem, mudança de base nos leva a uma divisão de logaritmo de mesma base. Vamos, um exemplo algébrico. Eu tenho logaritmo, de x na base y. Eu quero passar esse logaritmo para uma base qualquer. Pessoal, eu quero passar para a base k. Pronto. Já usou. Então, vou botar outra base. Se não gostou dessa base k, eu quero passar esse logaritmo para a base w. Pronto. Então, eu tenho, lembre, x é o logaritmando, tem que ser maior do que zero, diferente de 1. Y, a base, tem que ser logaritmando, tem que ser maior do que zero. A base, maior do que zero, diferente de 1. Isso vai ser base, tem que ser maior do que zero, diferente de 1. Então, eu tenho logaritmo de x na base y. Eu quero transformar numa divisão de logaritmo na base nova. Essa base nova, eu escolho, ou o problema escolhe. Quem está em cima vai para cima, bem simples. Quem está embaixo vai para baixo. Pronto. Você desmembra em dois logaritmos. Então, eu tenho o elemento de cima, o x que está em cima, vai para o logaritmo de cima. O y, que é base, vai para o logaritmo de baixo. Transformando x e y em logaritmando no novo logaritmo. Então, exemplos. O interesse é transformar esse logaritmo da base 3 para a base 5. Olha aqui como é que é simples. Eu vou transformar numa divisão de logaritmos. Na base, ele escolheu, base 5. Muitas vezes, na hora do problema, da questão, o problema é que impõe a condição, a nova base. Base 5. Quem é que está em cima? 2, vai para o logaritmo de cima. Quem está embaixo? 3, vai para o logaritmo de baixo. Transformei numa divisão de logaritmo na mesma base. Quem? 5. Ele está querendo que eu passe esse logaritmo para a base 7. Então, eu vou transformar numa divisão de logaritmos na base 7. A escolha foi o problema. Na base 7. O elemento de cima é 8, vai para o logaritmo de cima. O elemento de baixo é 9, vai para o logaritmo de baixo. Então, nós chamamos isso de mudança de base. Pessoal, quando é que nós faremos isso? Calma, cada problema ele vai definir o que fazermos. Consequências da mudança de base. Logaritmo de A na base B é o inverso do log de B na base A. Houve uma mudança de posição. Isso aqui, lógico, eu posso dizer que é 1, pela definição, logaritmo. Não é 7 na base 4? Então fica na 4 na base 7. Aí vem
O que os alunos gostam de nos perguntar. Por quê? É fácil de entender. Ó, logaritmo de 7 na base 4. Vamos passar esse logaritmo para a base 7. Ó, para a base 7. Se ele vai para a base 7, então vai ficar logaritmo na base 7, logaritmo na base 7. 7 vai para cima e 4 vai para baixo. Quando esses dois elementos são iguais, esse logaritmo se substitui por 1. Então fica logaritmo de 4 na base 7. Olha aqui. Foi o que aconteceu. Se eu faço a inversão de um logaritmo, inversão de posição, cuidado, não é inverter o logaritmo. Fazer inversão de posição. Se o logaritmo está no numerador, se ele passar para o denominador, tem que trocar de posição os elementos. Se ele estiver no denominador, vai para o numerador, tem que trocar de posição, logaritmando com a base. Isso aqui é importante observar. Se logaritmo de A na base B é x sobre y, quem é logaritmo de B na base A? Lembre, se logaritmo de A na base B é igual a x sobre y, quem é logaritmo de B na base A? Vamos com calma? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar esse logaritmo para a base quem? Tem que passar ele para a base A. Então, fica logaritmo de A na base A dividido por logaritmo de quem? Olha lá, logaritmo de B na base A. Isso é igual a x sobre y. Isso aqui é 1, então 1 sobre logaritmo de B na base A é igual a x sobre y. X sobre y. Até beleza, até aí. Mas eu quero logo de B na base A. Então, se eu fizer a inversão, presta atenção, inversão da fração, não é inversão do logaritmo, não. Se eu inverter de um lado e do outro, eu vou ficar com logaritmo de B na base A. E se eu inverter só um lado, vai voltar ao logaritmo de A na base B. Então, isso é igual a y sobre x. Então, y sobre x. Ok. Agora, eu tenho produto de logaritmo. Não é logaritmo de produto. Logaritmo de um produto. Eu tenho um produto de logaritmos. Então, o que que nós vamos fazer? Transformar todo mundo numa mesma base. Então, você escolhe uma base qualquer. Se você quiser, pode escolher um valor numérico ou uma variável. Ou escolher uma das bases. Normalmente, a gente escolhe uma base estranha. Então, eu vou levar todos os logaritmos para a base x. Então, lembre, esse x, se é base, ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Então, transformar todos 1, 2, 3, 4 logaritmos. Então, nós temos 1, temos 2, temos 3, temos 4 logaritmos. Todos vão para a base x. Logaritmo, logaritmo, lembre, na base x. Vou levar todos para a base x. Base x, transforma, mudança de base é transformar numa divisão de logaritmos. Base x. O primeiro, nós temos A e B. O A por logaritmo de cima, o B por logaritmo de baixo. O segundo, nós temos B e C. B por logaritmo de cima e C por logaritmo de baixo. Nós temos aqui C e D. C para o logaritmo de cima e D para o logaritmo de baixo. Nós temos D e temos E. Pronto. Se nós observarmos esse logaritmo e esse, então eu posso fazer o pitiozinho. É o mesmo logaritmo.
A mesma coisa vai acontecer para esse logaritmo e para esse logaritmo. Então, eu posso fazer pituzinho, nos levarmos. Esse logaritmo, ele é igual a esse. Então, eu posso me livrar. Quem foi que sobrou? Logaritmo de A na base x sobre logaritmo de E na base x. Ora, mas se eu tenho uma divisão de logaritmo, de mesma base, eu posso deixar um só logaritmo. Simplesmente logaritmo de A na base E. Então, esse produto é logaritmo de A na base E. Tem um segredozinho que a gente pode ajudá-los na hora da prova fazer. Lembre, cuidado, essas dicas, é como diz, professor, eu fiz e errei, porque às vezes você não observou o que tem que fazer. Log de A na base B, vezes log de B na base C, vezes log de C na base D, vezes log de D na base E. Você pode, num produto, desde que não tenha, você pode cancelar elementos iguais. Não é simplificação. Então, você pode cancelar esse B com esse, um logaritmando com a base. Então, você pode cancelar esse C com esse, você pode cancelar esse D com esse. Não é simplificação, é cancelamento. Agora eu pergunto, quem foi que sobrou no logaritmando? Sobrou A. Quem foi que sobrou a base? E. Então, você pode chegar àquela resposta fazendo o cancelamento. Cancelamento quer dizer elementos iguais. Cuidado para não fazer simplificação, que não funciona, não está correto. Agora nós vamos falar, meus amigos, na função logarítmica. Tá certo? Na função logarítmica. Seja A um número real positivo diferente de 1, chamamos de função logarítmica, tá certo? De base A, a função f de x, tá certo? Então, a função é f de x igual a logaritmo de x na base A. Seja A um número real, positivo diferente de 1, que é a base, chamamos de função logarítmica e base A, essa daqui. Então, essa nós chamamos de função logarítmica. Se o A for maior do que 1, a função ela é crescente. Certo? Se o A for maior do que 1, senhores, se o A for maior do que 1, essa função ela é crescente. Em alguns casos, essa função, é só imaginar. Quando isso aqui for 1, logaritmo em qualquer base é 0. Então, observem que ela vai, quanto maior o valor de x, maior será o valor de y. Então, trata de uma função crescente. Domínio R, asterisco mais, quer dizer, reais positivo, porque nesse gráfico ela está à direita do zero. E a imagem é os reais. Um exemplo de uma função crescente, eu posso dar exemplo, f de x igual a 2 logaritmo, tá certo? Logaritmo de x na base 2. Satisfazendo as condições. Segundo caso, a função ela é decrescente. Então,
quanto maior o valor de x, certo? A função decrescente é esse. Você aumenta o x, vai diminuindo o valor da imagem. Essa trata de uma função decrescente. Posso colocar como exemplo f de x é igual a logaritmo de x na base 1/3. Na base 1/3. Domínio está sempre à direita do zero, do eixo dos y, os reais positivos, e a imagem é os reais. Pode ser qualquer valor, o resultado é qualquer valor. A ideia de equações logarítmicas, meus amigos, nós vamos sempre nas equações logarítmicas, nós vamos sempre trabalhar isso aqui. A existência do logaritmo, quem está no lugar do b tem que ser maior do que zero, tá certo? Quem está no lugar da base tem que ser maior do que zero, diferente de 1. Então, nós vamos chegar sempre nessas condições. Igualdade de logaritmo. A gente conclui que o b é igual a c. Nós vamos chegar sempre na igualdade de logaritmo. Na hora que nós chegarmos na igualdade de logaritmo, vai implicar o quê? Implicar que nós temos os logaritmandos iguais. Logaritmo de b na base A igual ao logaritmo de c na base A. Implica que b é igual a c. Em equações logarítmicas, nós temos que verificar, certo? A história, tá certo? As inequações logarítmicas tem que verificar a história da comparação, tá certo? Porque nós sabemos que quando a base for maior do que 1, quanto maior o logaritmando, maior o logaritmo. Então, se você vai aumentando o valor de x, a função vai aumentando o valor de y. Se a base for maior do que 1, é isso aqui. A gente vai conservar o sinal da desigualdade. Quanto maior o x, maior a sua imagem, certo? Trata-se de uma comparação de logaritmo. Mas se a base estiver entre 0 e 1, trata-se de uma função decrescente. Então, quanto maior for o valor do x, menor será o valor do logaritmo. O x aumenta nesse sentido e o logaritmo aumenta nesse sentido. Quer dizer, você vai diminuindo. Se você tem o sinal de maior, fica menor. Se você tiver o sinal de menor, fica maior. Isso trata-se, tá certo, das inequações logarítmicas. Vamos fazer um resumozinho aqui para melhorar isso aqui. Se a base, lembrem, eu tenho, se a base do logaritmo, deixa eu fazer um resumozinho que isso é importante. A base. Vou considerar a base como A. Primeiro caso. Essa base seja maior do que 1. Então, nós vamos ter, primeiro, logaritmo de x na base A maior logaritmo de y na base A. Aqui nos leva a x maior do que y. A igualdade só caracteriza aberto ou fechado. Tópico 2. Logaritmo de x na base A menor logaritmo de y na base A nos leva a x menor do que y. Terceiro, logaritmo de x
Se eu tiver logaritmo de x na base A maior do que y, x maior do que a elevado a y. Quarto, logaritmo de x na base A menor do que y, x menor do que a elevado a y. Você deve conservar sempre o sinal da desigualdade. Se for maior ou igual, permanece maior ou igual. Se for menor, fica menor. Se for maior, nesse caso, fica maior. Se for menor, nesse caso, fica menor. No segundo caso, eu tenho uma base entre 0 e 1. A base entre 0 e 1. Então, eu tenho, primeiro, logaritmo de x na base A maior ou igual a logaritmo de y na base A. Nos leva a x menor ou igual a y. Segundo, logaritmo de x na base A menor do que logaritmo de y na base A. Nos leva a x maior do que y. Terceiro, logaritmo de x na base A maior do que y. Nos leva a x menor do que a elevado a y. Quarto, logaritmo de x na base A menor do que y. Nos leva a x maior do que a elevado a y. Então, o nosso problema é só olhar a base. Se a base for maior do que 1, permanece o sinal da desigualdade. Se a base está entre 0 e 1, se for maior, fica menor. Se for menor, fica maior. Maior fica menor, menor fica maior. São esses detalhes que nos levam a logaritmo, às vezes, a achar que está complicado. Só lembrar detalhes. Propriedade de logaritmo. Logaritmo do produto transforma em soma. Logaritmo da divisão transforma em subtração. Potências, traz multiplicando, traz dividindo. E a inequação, as equações igualdade e as inequações trata-se nada mais nada menos do que comparação. Se a base for maior do que 1, permanece o sinal da desigualdade. Se a base estiver entre 0 e 1, troca o sinal da desigualdade. Agora, só falta fazermos exercício. Até a próxima.